Olá pessoal, bem-vindo a mais um TPM. Eu comigo, Bruna, e meu parceiro Clayton. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aqui abordar um tema bem interessante que é o Product Discovery na prática. E aí, para isso, trouxemos Eric e Robson. Eric, PM do Relacionar, e Robson, que é o design aqui do CVCRM. Por favor, se apresentem, amigos. Bom, me chamo Eric, sou PM do Relacionar. O módulo do Relacionar ele cuida toda a parte de comunicação com o cliente, mais focada ali no pós-vendas, né? Então, sou responsável por toda essa jornada ali do pós-vendas. Bom, eu sou o Robson, né? Eu trabalho aqui como design de experiência aqui dentro do CV. Estou aqui representando o time de design e aqui a gente atua em todos os modos, assim como o relacionar. Legal. Para a gente começar, né? A gente trouxe diferente dessa vez. O Robson já participou aqui falando um pouquinho sobre design. A gente trouxe agora duas vertentes diferentes do time de produto. Então, para a gente falar um pouquinho, quando a galera escuta Discovery, algumas pessoas sabem o contexto, outras não. Vocês sabem, vocês vivem isso no dia a dia, mas o que é o Discovery realmente na prática? O que ele quer dizer para as pessoas? O que a gente consegue exemplificar para as pessoas? Assim, trazendo na visão aqui, na minha visão e na visão do design, o Discovery ele serve ali para a gente estar trazendo evidências em relação a uma problemática ou oportunidade que a gente está ali vendo em relação a alguma coisa que a gente precisa estar melhorando ou construindo em relação ao produto, né? Então, o Discovery ele nada mais é do que um agregador de informações, né? A gente busca informações para validar aquilo que a gente está querendo construir e para solucionar alguma coisa ali dentro do produto. Essa, assim, seria mais ou menos a visão ali dentro do design. Se a gente fosse resumir, eu acho que a ideia seria meio que levantar tudo que a gente tem de requisitos ou de ideias sobre aquele tema em específico ou problema, e a partir daí a gente seguir em uma sequência lógica para que a gente tente resolver e consiga validar, para ver se o caminho que a gente está seguindo é o caminho correto ou o ideal ali para o que a gente quer com o resultado final do produto. E normalmente o que é que starta esse discovery, né? Ou melhor, essa descoberta? O que é que ele dá que é que dá aquele pontapé inicial? É um problema? É uma necessidade? Foi uma ideia? Ou é o conjunto de tudo isso? A gente tem várias vertentes em relação ao que deve se start. Então, a gente pode startar isso através de uma estratégia da empresa, por exemplo. A gente estrategicamente está vendo que a gente precisa evoluir em determinado ponto. Então, isso pode ser um start. Pode ser startado, por exemplo, por um problema. Então, a gente tem um determinado problema ali que a gente quer resolver e a gente precisa estudar como a gente vai resolver da melhor forma, como é que a gente vai trazer aquela solução para o usuário, a gente pode fazer dessa forma, ou até mesmo em análise de concorrência no geral. Então, não tem um caminho específico de como é que vai se iniciar. Ele pode ser iniciado de determinadas formas, mas no final o intuito é o mesmo, a gente trazer algo para o produto que agregue valor ali para o usuário final. Perfeito. Robson, você, enquanto pessoa de design, o que é que você acha da ideia de que toda funcionalidade deveria, né, passar ali por um processo de discovery? Porque assim, quando a gente fala de discovery, a gente tem muito a ideia de um processo longo, um processo que vai colher feedback do usuário, vai pesquisar um pouquinho do mercado, vai entender como é que é a estratégia dessa funcionalidade, mas tem as funcionalidades que são menores. Tem aquelas funcionalidades que vêm ali como um ajuste pequeno para melhorar um pouco o fluxo de uma funcionalidade que já existe. Na sua concepção, acha que toda e qualquer funcionalidade que vai nascer deveria passar por esse processo de discovery? Não. O que faz a gente ter a necessidade de ter um discovery é o nível de incerteza que a gente tem sobre aquilo. Se a gente não tem tanta incerteza sobre aquilo, se a gente tem mais certezas do que incertezas, a gente pode muito bem já iniciar o processo e seguir para uma entrega, já ir para um delivery ali daquilo. Agora, quando a gente tem mais incertezas, é onde a gente entra com o processo de discovery. A gente tende a entender que o processo de discovery precisa ser longo, a gente evidenciar mais, mas ser mais estruturado. Porém, a gente ainda consegue também fazer com que ele seja rápido. Porque a ideia do discovery também, ela tende a ser isso, né? A gente realmente colher informações e ver se aquilo realmente
existe a necessidade de ser executado, existe a necessidade de estar sendo resolvido, porque o Discovery nada mais é uma forma da gente pegar e mitigar, né, informação sobre alguma coisa e ver se aquilo ali faz sentido para o negócio, porque a gente pode, sem o Discovery, tá indo para uma linha onde, de repente, a gente pode estar gerando um custo desnecessário para o negócio. Então, mas não é toda funcionalidade, toda oportunidade que a gente tem que a gente precisa passar por um Discovery em si. É mais voltado para o nível de incerteza que a gente tem sobre aquilo. E para isso, a gente conta com algumas soluções incorporadas ao nosso negócio, né, que é, por exemplo, o Mixpanel, que acompanha o comportamento de adoção de, né, o mal, né, de algumas funcionalidades do sistema como um todo. A gente tem o Clarity ali, que ele faz a análise ali, o calor, né, de cada campo ali de seção da página. A gente pega os comportamentos os comportamentos, isso. Né, e aí, como você bem trouxe, né, tem coisas que a gente já sabe, já tem insight suficiente. E em meio a essa celeridade que o mercado está exigindo enorme, talvez realmente fazer um discovery tão estruturado para algumas coisas não faça muito sentido. Eu concordo muito aí com o que você falou. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais rápido, até porque o mercado exige resposta mais rápida, né? Sim. Se a gente ficar sempre prolongando em tudo que a gente for fazer, é aquela coisa, né? Tipo, perde o tempo. Né? Perde o tempo. E é legal que a gente estude rápido, execute rápido, erre rápido, para poder ter soluções mais rápido. Pensando um pouquinho aqui, porque são duas cabeças diferentes, né? O lado do produto, o lado do design. Quem normalmente puxa esse discovery e também como é que funciona hoje a dinâmica entre vocês, assim, entre o produto e o design? Acho que não tem necessariamente uma pessoa que puxa. Logicamente, o PM às vezes ele vai trazer mais essa iniciativa, porque ele acaba recebendo mais esse tipo de demanda, enfim, ele consegue mais estar mais próximo, mas não é uma regra clara que o PM vai iniciar, o design pode iniciar um estudo, puxar o PM junto para poder fazer esse acompanhamento. Então, no geral, a ideia é que os dois trabalhem juntos, independente de quem iniciar essa análise, né, essa pesquisa, e a partir daí eles sigam juntos até o final ali da solução. A ideia não é o PM vai fazer um levantamento ali sobre regra de negócio, vai passar para o design e o design se vira, não. A ideia é os dois trabalharem juntos, ter essa comunicação, até porque o produto ele vai ser entregue como um todo, né? Não vai ser uma parte vai só do PM e outra parte do design, vai ser uma coisa unificada. Então, a ideia é que eles estejam próximos durante todo o processo ali de descoberta para que seja uma entrega mais efetiva. É uma visão de dupla, né? A gente pegar ali e ter um processo onde a gente agregue os pontos, né? O PM vai trazer ali toda a visão de negócio, que é bem mais aprofundado do que a visão que o design tem sobre isso, e o design vai ali trazendo ali como os estudos relacionados ao usuário, comportamento, essas coisas assim. E é importante que essa união já venha desde o início, né? Assim, é claro que tem aquela questão, tipo, que um acaba puxando mais que o outro. Pode ser, principalmente porque, como o Eric disse, essas demandas costumam já vir muita coisa ali para o time ali responsável, e geralmente já vem pela pessoa PM, né? Então, mas ao iniciar ali o processo ele acaba partindo junto. A gente dá um kick-off ali, a gente se alinha e depois daquilo ali segue junto até a entrega. Tem um grande desafio nesse processo, que é justamente quando a gente pega várias ideias soltas e quer transformar isso num objetivo claro, né? Um produto palpável, algo que era fictício para a nossa realidade. Como é que vocês transformam isso no dia a dia? Eu acho que mais para Eric, né? Que às vezes chega uma solicitação ali, ou a gente vai no painel de sugestões e vê lá que todo mundo tá voltando lá numa sugestão que foi dada. E aí você tem que pegar aquilo tudo ali que foi descrito e tal, e transformar aquilo em realmente um produto que vai ser entregável.
Como é que você faz isso? Eu acho que uma das principais fases, aí, principalmente para sair do papel enfim, ter um levantamento certo e coerente de como a gente vai seguir, primeiramente é entender ali qual é a solicitação. Às vezes, muitas das vezes nem o usuário sabe assim, descrever o que exatamente ele quer e como que ele quer. Então, eu acho que nessa fase é muito importante a gente conversar com o usuário, não, por exemplo, só receber um e-mail, ler o e-mail. Tem uns que já vem com a solução e não com a dor, né? Exatamente. Entender o problema que a gente vai resolver, qual é o problema que esse cliente está tendo, como é que esse problema está se espalhando ali dentro do sistema em relação a outros usuários também, para a gente não acabar criando uma solução que seja só para um cliente. Então a ideia é conversar. Principalmente, a gente sempre tem clientes que a gente acaba tendo mais proximidades como um todo, então a gente pode conversar, por exemplo, com um cliente que solicitou e expandindo essa conversa com outros clientes que a gente tem um pouco mais de proximidade, ou enfim, sugerir reuniões com outros clientes que tenham assim, o mesmo perfil, e a partir daí a gente consolidar esses feedbacks, essas ideias desses clientes, essas validações, e aí a gente começa a estruturar, né, faz um levantamento ali, né. A gente usa muito o Miro, então a gente faz um bloquinho no Miro, faz a separação do levantamento de tudo que a gente precisa, e a partir daí a gente começa a concretizar isso, porque a gente já vai ter respaldos mais claros, a gente já vai ter ideias mais fixadas, a gente já vai saber qual é o problema raiz, e a partir daí a gente vai buscar uma solução. Quando vocês falam assim, incluir o cliente, né, nesse quesito, eu acho que a gente inclui hoje em duas formas, né? Tanto para entender realmente o problema, porque todo mundo está propício a dizer a solução e não realmente o problema. Eu quero que faça assim e não o que é o meu problema. Então a gente tem que conversar com o cliente para realmente entender o problema e depois validar com o cliente se a gente achou uma solução coerente. Mas nessa ideia de, como você falou, a gente vai com vários clientes que a gente tenha contato, a gente tenta validar tanto o problema existente com esses clientes, quanto também a solução antes de chegar realmente o delivery, de construir no desenvolvimento. Sim. A gente faz esse processo das duas pontas, né? Por exemplo, um exemplo que a gente tem, principalmente aqui com o Robson, é a questão, a gente estava trabalhando em uma descoberta, e a gente conversou, viu qual era o problema. A gente tem um determinado problema ali, por exemplo, em comunicação, um determinado módulo, o que a gente vai fazer em relação a isso. Então a gente vê como é que está o comportamento do sistema em relação a alguns feedbacks do cliente, até de time interno também é muito importante ter esse feedback dos times internos, principalmente quem está na ponta, o suporte, o CS ali. Então, colheu esse feedback e depois a gente seguiu para uma nova estratégia, que seria uma conversa com o cliente, que é o que eu comentei anteriormente. Então a gente conversou com o cliente, entendeu mais ali como é o problema, fez algumas remodelações no que a gente já tinha levantado, e a partir daí a gente criou um protótipo, onde a gente conseguia propor a solução. A solução que a gente tem para esse problema é isso aqui. E aí a gente fez uma nova rodada com os mesmos clientes. Aquele problema que a gente tem esse cenário aqui de solução. Isso aqui é válido, se adequa ali no dia a dia de vocês. Então aí a gente vai colhendo feedback, vai ajustando uma ponta, vai ajustando outra, e até chegar num produto mais redondo que atenda o máximo de clientes possível. Então trazendo a visão basicamente, né, de como a gente faz esse processo, a gente pegar e tendo a visão ali do motivo, né? O que motivou, sabe? O que fez com que o cliente ou o usuário sentisse aquela dor. A gente pegar e tá sempre carregando de dados, procurando informações para estar validando aquilo. E no final de tudo, a gente vê também como que a gente consegue estar entregando valor com aquilo ali e como que a gente mensura isso, né? Que assim, tipo, qual é o impacto que isso vai ter, né? Porque se não tem impacto, tipo, a gente não está solucionando ali aquele problema. Daí, como o Eric disse, esse processo da gente pegar, fazer levantamento de informações, desse levantamento de informações, propor soluções, retornar ali com o usuário que mostrou, aquele cliente que mostrou aquela dor. A gente mostrar para ele que se a solução que a gente está trazendo para ele é viável. Se essa solução, aí a gente conversa com outros clientes, se essa solução também faz sentido para outros clientes, e aí trazer isso para o negócio. E o negócio também analisar que isso também é importante que a gente trabalhe com isso,
é até uma ajuda para a gente estar priorizando coisas dentro do roadmap, de como que a gente faz isso evoluir dentro do negócio, né? Porque, assim, a gente também tem que ter essa visão. A gente sabe que todo cliente, todo usuário vai ter problema com alguma coisa. Mas, às vezes, esses problemas são muito específicos, são coisas que ele pode resolver de outra maneira, sim, né? Sim. E, às vezes, pode até prejudicar o negócio se a gente simplesmente já parte de um princípio, uma ideia ali que surgiu e a gente, não, vamos pegar e vamos fazer. E aí a gente chega lá no final e vê que aquilo ali não servia, sim, o objetivo ao certo. E aí a gente cria lá o nosso elefante branco que fica ali, só que a gente já teve o custo de estar criando isso, né? Então não é bom para o negócio, né? Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo esse tipo de levantamento. E dentre todas essas etapas aí, como é que funciona a dinâmica entre PM e design e PM? Só para a galera entender, porque nasce a demanda, seja por onde for, seja por um cliente, seja pelo notebook, qualquer lugar. Como é que vai ser essa dinâmica? PM conduz até que parte, design conduz até que parte, como é que vocês... Quando surge, né, essa questão de conflitos, né? Porque são várias pessoas pensando e vai... Quem decide vai fazer, tipo... vou dar um exemplo bem besta, mas assim, o cliente tomou a decisão que não gostou do design daquela tela. Eu sei, sim, que essa parte é design, só que o produto já tinha opinado também que não tinha gostado. Quem decide o que é real ali, tipo, o que realmente eu vou seguir? Então, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Bom, assim, a gente, como todo time que está desenvolvendo alguma coisa, a gente tem que ter troca, né? E essa troca ela gera discussão, ela gera entendimento, ela gera diversos tipos de situações, né, que ali dentro do processo, entre PM e design, a gente não se gosta, né? Eu odeio esse cara. Brincadeira. Assim, eu gosto bastante da relação que a gente aqui dentro do CV que a gente tem, que é bem legal. Assim, eu tenho uma relação muito boa com os PMs e a gente sempre consegue ter uma troca bem legal. E discussão tem que ter. Discordar, se não está discordando, alguma coisa tem. Então, tem que ter alguma coisa ali que a gente tenha pensamentos. Raramente a gente vai sair, nossa, tá tudo alinhado, tá tudo muito lindo, a nossa cabeça está funcionando perfeito, é tudo igual. Cara, legal, pode funcionar, mas ter a discussão, fazer aquilo gerar uma fricçãozinha ali, é interessante porque faz com que a gente tenha mais ideias sobre aquilo, procure se aprofundar mais sobre aquele tema e fazer com que a gente desenvolva aquilo. Em relação à questão de decisão, a decisão, assim, num ponto de vista de design, porque o design, o que ele quer? Ele quer se aprofundar mais. Ele quer sempre estar ali, caramba, acho que dá pra gente descobrir um pouco mais sobre aquilo. Porém, o PM, ele tem a pressão do negócio. Ele tem a pressão do momento que ele precisa estar lançando aquele produto. Ele tem prazos mais robustos do que um design, entendeu? Ele tem compromissos de contrato feito com o negócio e com os clientes, entende? Então, para que a gente tome um caminho que seja mais direcionado, geralmente o PM chega ali, a gente chegou numa solução, a partir daqui a gente já segue. Daí geralmente o PM chega com esse posicionamento, geralmente o PM que toma essa decisão. Porque se a gente for deixar muito na mão do design, o designer vai querer, a gente se alongar um pouco mais. Né? Então a gente é muito usuário, sabe? A gente acaba, a gente quer entregar aquilo que realmente vai ser substancial e a gente acha que aprofundar às vezes é um pouco mais necessário. Porém, a gente também tem que começar a ter essa visão de negócio, né? Esse é talvez um freio que tem que partir do PM, né? Vamos até aqui, a gente pode fazer essa segunda fase. Exatamente. E tá elencando, né? A gente fasear as coisas é muito bom. Quando a gente tem PMs assim que tem esse entendimento que a gente consegue tá entregando pequenas partes ali que vão gerar o valor, porque o PM está com aquela visão do negócio clara ali. Sim. Ele vai
dar essa claridade para o design. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que é fundamental até o PM ali chegar com essa visão, com essa decisão final de quando a gente já está seguindo o caminho. Bacana, cara. Eu acho que essa dinâmica de trabalho entre PM e design, eu acho que ela é bem o que o Robson falou mesmo. Ela tem que gerar esse desgaste, esse ponto de fricção. E ele foi bem certeiro quando ele falou sobre isso, porque, cara, das tarefas que a gente já pegou aqui do começo até agora, quantas vezes a gente não já foi e voltou? Por exemplo, temos simulação, temos jornada do cliente agora. Cara, e assim, quase não, eu vou dizer que sempre houve algum ponto de melhoria, algum ponto de fricção. Sim. Realmente, isso é comum, isso normal. É comum, mas eu ainda digo mais que eu até gosto dessa parada do bom inimigo do ótimo e tal, e que, né, a perfeição ali e tal. Mas se for deixar realmente sempre para entregar com a perfeição que os caras do design sempre atuam, a gente pode acabar perdendo velocidade, pode até acabar comprometendo prazos contratuais em alguns casos e tal, e isso faz total sentido, Robson. Mas no final das contas, então, quem decide aí o caminho é o PM. Sim. Né? Sim. A gente trabalha bastante nessa estrutura aqui e que funciona, né? A gente independente se veio do design aquela ideia, não, a gente não está falando nem da questão de tipo da onde veio, mas em si quando o negócio viu que aquilo ali era uma prioridade e a gente tem que seguir um passo ali, a partir desse momento, quando a gente segue ali no desenvolvimento daquilo, o PM ele vai chegar em determinado ponto e vai falar, pô, aqui, a partir daqui a gente já segue para uma primeira entrega. Um ponto importante sobre essa questão que você falou é o envolvimento, né? A gente acaba que, até porque as pessoas que a gente tem aqui, por exemplo, nessa conversa, seria o design e o PM, mas uma pessoa também que é importante durante todo esse processo de descoberta é justamente a parte técnica que a gente chama, que seriam os desenvolvedores, por exemplo. Então, em conjunto com o time de desenvolvimento, por exemplo, o Robson às vezes pode trazer um novo layout de tela, um novo fluxo que ele acabar desenhando, mas isso tudo precisa passar por uma determinada validação. Então, até para o pessoal entender, essa validação ela acontece em duas vertentes. Validação em relação ao negócio, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante, e a viabilidade técnica. Então, para a gente construir isso aqui, a gente vai ter um esforço de X tempo. Então, por isso que nessa parte de descoberta, o envolvimento é um pouco menor, bem menor, mas tem que ter esse envolvimento técnico, porque é onde vai nortear tanto o PM quanto o design de como é que a gente vai seguir com aquela funcionalidade. Então, se a gente tiver uma funcionalidade boa, só que o desenvolvimento dela, né, o esforço para entregar é muito grande, talvez seja melhor a gente fazer uma repartição nessa funcionalidade, porque a gente vai demorar muito para entregar uma coisa para o cliente final receber o valor. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque quanto mais a gente entrega, mais a gente consegue entregar valor para o cliente. Então, a gente tem que ter essa visão também. Às vezes, uma coisa muito complexa precisa ser repartida para a gente conseguir entregar o mínimo de valor para o cliente, para depois a gente ir escalando até concluir ela. Então, essa parte técnica também é muito importante. Pegando esse gancho que você falou aí, como é que a gente sabe hoje que já validou o suficiente para seguir para o time de desenvolvimento, né, começar a construir para entrega mínima para o cliente, e qual que você vê como o erro mais comum que acontece nesse processo todo do discovery? Quando a gente sabe que já está algo palpável para iniciar o desenvolvimento, a gente seguir todas as etapas que a gente vem conversando. A gente acabou criando um protótipo, a gente validou com o cliente, fez o fluxo de tela baseado nas técnicas que a gente tem hoje, fez a validação técnica com o time técnico, né, de esforço, e a partir daí a gente já tem algo ali minimamente palpável para iniciar o desenvolvimento. E eu diria que a última etapa é priorização. Então a gente teria que validar com a estratégia da empresa se aquilo que a gente está propondo, essa solução que a gente está propondo, se encaixa no momento da empresa, porque isso é muito importante. A gente tem que criar coisas no momento certo,
porque não adianta a gente criar uma coisa que não é o que o pessoal tá precisando, que o usuário final está precisando. Então a gente tem que ter esse time. Então eu diria que seria isso para a gente conseguir ter uma validação concreta, né? A gente passar por essa fase toda de descoberta e ter a ciência que a gente está num time, está num tempo legal para poder lançar essa melhoria, essa feature. Em relação a outra pergunta, eu acabei esquecendo, você perguntou. Sobre o erro. Você acha mais... Sobre os erros, a gente tem alguns erros que podem acontecer durante o processo de descoberta. Então, é até um equilíbrio que a gente tem que ter, principalmente no que a gente vem conversando ali logo no início, né? O tempo. Então, a gente tem que ter um tempo... não pode ter um tempo muito grande para poder fazer esse processo de descoberta, mas também não pode ser muito pequeno, porque senão a gente não vai conseguir englobar tudo que a gente precisa para levantar e fazer uma entrega concreta. Então, saber dosar esse tempo é um dos pontos muito importantes em relação a esse processo de descoberta. E, às vezes, o que pode acontecer também, dependendo do que a gente estiver tratando ali no processo de descoberta, se for algo muito latente da empresa, é uma estratégia muito importante, é um problema que a gente precisa resolver logo, a pressão da empresa pode acabar comprometendo um pouco essa questão da descoberta perfeita, né? Ou o melhor possível, né? Porque perfeito é mais complicado. Mas isso pode acabar comprometendo um pouco. Então, eu acho que a dupla, PM e produto, tem que saber lidar, principalmente com essas pressões. Porque a gente tem que entregar algo que seja assertivo e, às vezes, em um tempo muito curto. Porque é algo que a gente precisa resolver logo. Sim. Então, são os pontos que eu vejo. Eu vejo também, assim, em relação a um ponto de erro, a gente cometeu um erro quando a gente vai trazer alguma solução, a gente começar pela solução. Se a gente começa pela solução, a gente já vai ter uma grande problemática ali, né? Porque se a gente foca na solução, a gente não está focando realmente naquilo que é a necessidade ali, tanto do negócio quanto do nosso cliente, né? Isso. Até a gente tende a fazer isso, né? A gente tem um problema, a gente já quer jogar a solução. Às vezes a gente tem que se debruçar um pouco mais no que é o problema. Pensamento prático da vida, né? Tem um problema, a solução é essa. E às vezes a gente tem que dar um passo atrás e explorar um pouco mais. Eu já ouvi uma citação, eu só não lembro quem fez essa citação, mas é aquela coisa, velho, se apaixone pelo problema, não pela solução. Solução pode ser qualquer uma, o problema é aquele que a gente tem que resolver. Acho que é uma frase digna para descrever um Discovery. Exatamente. Exato. Galera, e aí falamos muito sobre os processos e tal, mas falando sobre ferramentas. Quais são as que no dia a dia ali dentro do processo de Discovery comumente produto e design fazem uso aí? Eu acho que Eric faz Miro, né? Usa muito Miro, usa o Figma às vezes para fazer uma validação alguma coisa, mas pode... assim, eu gosto de registrar bastante o processo dentro do Miro. Eu acho que é uma plataforma que dá para criar ali todo o que a gente fez e registrar tudo que a gente fez. Mas existem várias coisas, plataformas que a gente vai usando de recursos para poder seguir com esse processo. Por exemplo, a gente usa o Gira para elencar tarefas, os epics e tal. Isso, tudo mais. E em relação a mão na massa, digamos assim, hoje a gente está usando, principalmente com a atualidade, né, muito inteligência artificial. E isso acaba trazendo um bom retorno para a gente em relação ao tempo também. Performance absurda. Isso, exemplo, o Lovable, a gente fez um processo de descoberta recentemente, que foi do agendamento. Então a gente levantou todos os requisitos, a gente já teve uma ideia consolidada de como a gente ia seguir. Aí Robson pegou esse compilado que a gente montou, jogou lá no Lovable, gerou um protótipo. Então a gente já ganhou um tempo, a gente não precisou que um time de desenvolvimento criasse algo para a gente conseguir validar com os clientes de forma mais concreta. É até mais fácil em relação a visual, né? O usuário é muito visual, então a gente trazer essa agilidade é muito interessante. Então a gente criou esse protótipo, foi em reuniões com o cliente, mostrou como era o fluxo, a gente conseguiu validar o fluxo todo, e a partir daí a gente teve feedbacks positivos, coisas que a gente precisava ajustar. Então a gente poupou um tempo em relação a criar algo para depois validar com o cliente. Então a gente, até em relação ao custo da empresa, né, precisar esperar um tempo para depois, por exemplo, no pior dos casos, esse fluxo não é interessante para o usuário rejeitou esse fluxo, não foi interessante, teve que refazer. Então
com essas ferramentas com inteligência artificial, a gente está conseguindo muito tempo. Até de pesquisas mesmo, de ideias, a gente está travado. Por exemplo, ultimamente eu tenho brincado muito com o Cloud. Então, o Cloud, cara, às vezes eu estou travado em alguma coisa, eu jogo qual é o contexto, explico ali qual é a ideia que eu estou tendo ali, e ele começa a trazer outras ideias, enfim, a gente consegue pegar aquele compilado e já jogar no cenário que a gente quer aplicar e a partir daí a gente segue. Então, eu acho que, no geral, as ferramentas que usam de inteligência artificial é o que a gente está mudou usando o mais, jogo no processo de escolha, né? e que ganha mais essa celeridade em relação às entregas e validações. A gente sai de um cenário que antes a gente fazia escopo, depois ia para design fazer a prototipagem da tela, para o front fazer alguma coisa e a gente só no final homologar com o cliente. Agora a gente está com um cenário inverso, né? A gente já consegue pegar essa ideia do cliente, colocar dentro de uma dessas plataformas, aí a plataforma já faz uma semi-prototipagem. A gente já valida antes com o cliente e depois sim é que a gente volta para a esteira de desenvolvimento. Aí vai ser realmente homologado, feito e homologado pelo design, que o front vai validar, que o back vai validar. Sim. Então a gente ganha muito mesmo eficiência, a gente ganha muito com performance, com economia de tempo, de recursos, né? Isso é Tomar decisão, muito né? bom, demais, demais. A gente dá uma celeridade absurda, né? Assim, pensando em ferramental ali, voltando pro design, a gente hoje a gente está exatamente nesse processo. A gente utiliza de IA para melhorar um processo de pesquisa. Tipo, a gente vai gerar uma entrevista, vamos dar uma calibrada melhor nas perguntas, a gente já consegue ter proto-personas muito mais prático, né? Quando chama de proto-persona, gente, é porque a persona não existe, não foi coletada no mercado, é só para trazer ali para a galera ter um entendimento. E é né? importante mesmo frisar isso, né? Que proto-persona é aquilo que a gente inventa, a gente está inventando, mas com a IA a gente consegue ser um pouco mais profundo em relação a essa proto-persona. Ela deixa de ser tão fictícia, por quê? Porque a IA ela também traz informações, insumos ali do que ela já consegue coletar dentro do universo que a gente está criando para ela ali, né? Que a gente está desenvolvendo. Daí a gente melhora uma pesquisa, a gente consegue tabular uma pesquisa muito mais rápido, né? A gente tem uma entrega ali já. Antes a gente pegava, tabulava a pesquisa, colocava ali no nosso Excel, pegar e fazer toda aquela construção ali, né? Nossa, era uma mola. Hoje a gente pega, coloca na IA e a entrega um dashboard perfeito, lindo pra gente, daquela pesquisa que a gente fez. Certo. E é isso, qualificando, ainda com hipóteses e tudo mais. Já trazendo insight, sabe? Mas a IA ela vai substituir o raciocínio crítico? Não. Porque a IA, ela vai agilizar ela a vai comunicação, agilizar. né? Ela é uma ferramenta, gente. Ela está ajudando a gente a agilizar processos. Coisas que, tipo, validar um protótipo, como o Eric mencionou aqui. Cara, imagine a gente passar por todo o processo para chegar... Velho, vocês já tentaram fazer um protótipo navegável no Figma? Cara, Se você já assistiu o filme do Homem-Aranha, você está ligado como é que Eu fica. vou botar um pouco mais velho. Eu usei Moco e Flow pra fazer isso. Vixe, não. Eu fiz isso em 2017. Era doideira. A gente para validar uma coisa era doideira. Tá certo, eu já validei coisa no papel, gente. Pegar Com certeza, tela por tela, desenho. desenhadinha no papel e ir lá mostrando pro cliente, o cliente ia apontando. Mas E hoje tem que ter um caderninho desse tamanho aqui que faz desenho. Né? Você tá falando A de gente quem? sabe. Você tá falando de Gabriel? Você tá falando de... Mas hoje a gente pega ali e traz todo aquele escopo que a gente já evidenciou e tal, dá de informação para IA e traz para a gente um protótipo navegável ali que a gente pode validar com o cliente já não só fluxo, mas ele usar, ele conseguir fazer a ação acontecer. Isso. E ele se identificar com aquilo. Cara, validou isso aí sim, a gente pega, traz pro design, a gente pega ali e trabalha com a nossa identidade
né? A gente constrói ali, melhora algumas coisas, porque nem tudo é perfeito, né? A gente sabe que não tem uma entrega perfeita, mas a gente pega ali e tem mais próximo do real. E isso é uma celeridade absurda. É coisas que a gente pensava em levar, no mínimo, ali no discover de uma feature considerável, 6 meses, 8 ou mais, meses, né? Um ano, ano, e meio, velho. sei lá, velho. Hoje a gente, 2, 3 meses a gente já validou, já tá em produção. E em produção com 99% de assertividade ali. A gente já tem bem próximo daquilo que realmente o nosso usuário necessita. Exato. Bom, acho que o papo hoje foi muito legal. Acho que a gente compreendeu, né, o que é o processo de discovery aqui na empresa e o que é discovery em geral, né, que não só da empresa, a gente falou no sentido geral. Agradeço bastante a participação de Robson novamente aqui com a gente e a participação de Eric aqui, conhecendo um pouquinho. Tem mais convites, vão vir aí para vocês participarem também. Eu agradeço demais. Espero a gente estar aqui juntos em outro episódio também. Beleza, é isso, cara. Obrigado aí, Robson. Obrigado, Eric. No futuro a gente vai trocar outras ideias aí sobre outros processos também, né? Agora foi Discovery, mas vem outras coisas mais aí. Robson já veio aqui, já é de casa, a Eric é a primeira participação dele, mas depois vamos falar sobre, trazer cases aí, por exemplo, o Eric está usando muito ferramentas de IA na construção de protótipos e tal, trazer Robson também, e aí quem sabe até no momento a gente já joga aqui na tela e vai desenhando algumas coisas, mostrando o processo mesmo na prática para as pessoas já irem entendendo e vendo o que está acontecendo. Olha, isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Então, do insight aqui agora. Não foi do GPT. Mas é isso, cara. Obrigado aí mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima. Valeu? Valeu. Show!